Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, família vascaína, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. E vamos lá, se inscreve no canal, deixa o joinha, muito obrigado aí. Vamos aqui falar do Chororô. Vamos falar do Chororô. Zé Colmeia pede, pelo amor de Deus, que não seja processado pelo Pedrinho. Vitor Roma desesperado, com medo de ser processado. Aliás, muita gente pode ser presa, tá? Mas vamos falar do Chororô do Zé Colmeia. Aliás, o jurídico do Vasco acusa o Zé Colmeia. Acusa o Zé Colmeia, não. O jurídico do Vasco acusa pessoas de estarem interessadas na venda do Vasco SAF. Só replicando, o jurídico do Vasco da Gama acusa que existem pessoas que ficam anunciando aí a venda do Vasco SAF que tem interesse próprio. Tudo começou porque ontem o presidente Pedrinho deu uma entrevista polêmica e causou um estardalhaço. E vamos ver o que o Pedrinho falou sobre o Zé Colmeia, um influenciador. Ele vai ter que provar na justiça, ele vai ter que ter um contrato, porque não vai ficar assim, ele vai ter que ter um contrato da proposta de 600 milhões, pô. Porque eu não entendo como as pessoas acreditam nisso. Como o torcedor vascaíno acredita em certos personagens e começam a debater uns assuntos que, cara, isso aí as pessoas não percebem. Assim, é muito difícil de acreditar que as pessoas acreditam nisso. E tu falar que vai me botar na justiça, porra. Tu vai me botar na justiça porque eu falei que a ECAP teve uma proposta. E, porra, eu falei que a ECAP, eu não falei de você, cara. Tá gravado o vídeo do Wellington Campos. Eu falei que a ECAP teve proposta. E a ECAP, porra, vendia. Só que o negócio não andou por parte da diretoria. Foi isso que eu falei, tá todo mundo e tá gravado. Pois é, você viu o choro desesperado do Zé Colmeia pedindo para não ser processado, e tu vai me processar, que ele falou que foi a INCAP, não foi o Pedrinho. E o Pedrinho disse que ele terá que ter documento para comprovar que existiu essa oferta de 600 milhões, tá? Olha só a confusão que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. Agora o Pedrinho chegou chutando a porta, exatamente falando o que era para ele ter falado antes, tá? Falando que era para ele ter falado ontem. Aí hoje teve uma entrevista do jurídico do Vasco da Gama, que fez outras acusações das pessoas que estão interessadas na venda da Vasco SAF. Vamos ouvir o que disse o jurídico. Vocês entenderam aí por que o Pedrinho disse que vai processar o Zé Colmeia? O Pedrinho disse que vai processar o Zé Colmeia, e você vê o jurídico do Vasco explicando que a INCAP não pode vender a parte da SAF sem a permissão do Vasco. E o Zé Colmeia, o influenciador, tinha falado que o Vasco tinha recusado uma proposta de 600 milhões. Aliás, nós vamos colocar para você, quando ele deu a entrevista ao jornalista Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, tá? Nós vamos colocar aqui o que ele disse aqui, a informação, tá? E por isso que o Pedrinho falou que vai processar. Agora, cara, ele está desesperado, tá? O Zé Colmeia ficou desesperado com essa situação, tá? Ficou desesperado. Vamos lá, pegar aqui, eu vou colocar para vocês. Interessante que isso, né, minha rapaziada querida, acontece dentro do Vasco da Gama, tá? Dentro do Vasco da Gama, olha que o nosso amado Vasco é um clube que era para ser, sei lá, bem gerenciado, né? Não é essa informação. O Pedrinho disse que pretende vender a SAF do Vasco. É essa aqui, tá? É essa aqui que o Zé Colmeia disse que o Vasco teria recusado uma proposta de 600 milhões e causou todo esse estardalhaço. E por isso que o Pedrinho falou que ele sofrerá processo. O Vasco teria recusado proposta para a venda da SAF, segundo o influenciador. Segundo o influenciador Zé Colmeia, o Vasco recusa a proposta para a venda da SAF. A oferta foi de 600 milhões por 31% das ações que pertence à INCAP, tá? Então, o Zé Colmeia disse uma coisa, o Pedrinho disse outra. E o jurídico do Vasco acabou de falar dizendo que a INCAP não pode vender nada que não seja com a permissão do Vasco da Gama. Por isso, o Zé Colmeia, desesperado pelo Chororô, dizendo que
porra, eu só quis ajudar, eu não falei de você e você quer me processar. Então, aqui fique mais uma vez com o Pedrinho falando e o chororô do Zé Colmeia. Ele vai ter que provar na justiça, ele vai ter que ter um contrato, porque não vai ficar assim, ele vai ter que ter um contrato da proposta de 600 milhões, pô. Porque eu não entendo como as pessoas acreditam nisso. Como o torcedor vascaíno acredita em certos personagens e começam a debater uns assuntos que, cara, isso aí as pessoas não percebem. Assim, é muito difícil de acreditar que as pessoas acreditam nisso. E tu falar que vai me botar na justiça, porra. Tu vai me botar na justiça porque eu falei que a equipe teve uma proposta. E, porra, eu falei que a equipe, eu não falei de você, cara. Tá gravado o vídeo do Wellington Campos. Eu falei que a equipe teve proposta. E a equipe, porra, vendia. Só que o negócio não andou por parte da diretoria. Foi isso que eu falei, tá todo mundo... Agora veja o jurídico do Vasco falando, tá? Veja aí. Fazer até um esclarecimento para o torcedor, acho que é importante isso, porque volta e meia surge na imprensa, está se vendendo para A, está se vendendo para B, Vasco recusou a proposta de C. Tuane, isso tudo é especulação, tá? O torcedor tem que entender que por trás dessas especulações existem interesses pessoais, tá? Quem fomenta isso tem algum interesse e no final da história esse tipo de especulação só prejudica o processo. Só prejudica o Vasco. O Vasco contratou um escritório renomado em Brasília, que está tocando esta parte, tá? Qualquer investidor que demonstrar interesse no Vasco, a porta de entrada é esse escritório, tá? Ele foi contratado para isso, justamente para fazer uma triagem, para iniciar as negociações, tá? Para que no final desse processo seletivo, o Vasco encontre o melhor investidor. E se o melhor investidor chegar amanhã, nós vamos vender para o investidor amanhã. Tá? Só que esse investidor, para ser um investidor do tamanho do Vasco, ele precisa passar por um processo seletivo bastante detalhado e isso exige tempo. Pergunta agora do Rodrigo Figueiredo. A EICAP pode vender a parte dela para alguma empresa sem comunicar ao Vasco? Rodrigo, não pode, ainda mais considerando que a EICAP é parte estranha na relação jurídica estabelecida entre 777 e Vasco. E aí, considerando ainda também que existe um tribunal arbitral já constituído, então qualquer operação que envolva a venda dessas ações, necessariamente tem que passar por esse tribunal. Bom, vocês ouviram aí que a EICAP não pode vender a parte das ações que pertencem a 77 sem a permissão do Vasco, tá bom? Então, viram tudo aí, né? Zé Colmeia chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para não ser processado. Segue o canal Alô Vasco da Gama. Até a próxima e fui. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno